da história do testamento, e isso que ele já deu um briefing aqui, que foi de que nos últimos tempos o Marcelo começou a gastar demais. Por quê? Porque ele queria realizar sonhos, ele tinha pressa. É mais ou menos por aí que você vai, né? É isso mesmo. E isso fez o quê? Apavorou os filhos. A briga começou um se degladiar com o outro. Você já quer que eu conte agora? Não. Não é uma questão de suspense não, viu, gente? É porque nós temos umas matérias para chamar aí, que nós vamos chamar já e já aqui para vocês. Quer acrescentar mais alguma coisa? Eu só queria dizer que o Geraldo se manteve muito discreto. Porque nesse momento o Raul Dias Filho, que é o repórter do Domingo Espetacular, perguntou: você quer falar alguma coisa? E ele falou: não, esse é o momento dele, ele vai falar, ele conta, eu tô aqui como amigo. Lá no Domingo Espetacular. No Domingo Espetacular. Foi. Ele se manteve muito discreto. E você vê que na imprensa, quando ele dava alguma entrevista, ou quando ele fazia alguma menção ao Marcelo Rezende, nunca era algo profundo. Era sempre algo muito raso, falando: olha, ele está em tratamento, tudo vai dar certo. E nada que pudesse expor aquela pessoa que ele sempre gostou, sempre admirou e sempre teve um carinho indiscutível. Respeitou o momento do Marcelo sempre, né? Nesse sentido, ele não interferiu de maneira alguma, não se adiantou, não quis falar pelo Marcelo de maneira nenhuma. Bom, vamos falar então essa história do que ele vinha fazendo nos últimos tempos financeiramente, Felipe. Então, depois você fala verdade, do testamento. Na verdade, assim, Sônia, a informação que eu obtive foi o seguinte: nos últimos meses, nos últimos 3 meses, ele começou a gastar absurdamente, assim, gastar. Nos últimos 3 meses? Nos últimos 3 meses. Mas ele já em tratamento, mas ele queria comprar, ele falou assim: eu quero realizar alguns sonhos. E um desses sonhos foi uma Lamborghini que ele comprou, zero, no valor de com valor de mais de 400 mil reais, e uma Mercedes também de última geração. Assim, ele comprou 2 carros. A Mercedes, sabe quanto? A Mercedes, essa é a última aí também, tá mais ou menos nesse valor aí. Valor de 350 a 400 mil. Eu nunca consegui imaginar. Quase R$1 milhão em dois carros, mas era sonho dele. Era sonho, ele falou: eu quero comprar, eu vou comprar. Foi lá e comprou. Tanto que a primeira vez que ele foi fazer a segunda vez que eles foram lá pro interior de São Paulo, que inclusive a Lu está no carro, eles estão dirigindo a Lamborghini, que ele quis ir com a Lamborghini, entendi. né? Além disso também, ele comprou alguns imóveis, né? Deixou a casa dele no Tamboré, que vale 14 milhões. 14 milhões aquela casa. Era dele mesmo, não era alugada mesmo. 14 milhões. Peraí, o diretor tá falando uma coisa, que uma Lamborghini zero custa quanto? 1,5 milhão. Uau! E a Mercedes? Pergunta para Elias, quanto? Esse também entende tudo de carro, tudo. Mas uma média, vamos partir da Mercedes cima, mais simples também, mais ou menos na casa. Então isso o Felipe acertou, 350, tá na faixa. A Lamborghini, nossa, dá 3 Mercedes quase, que coisa louca. Se a gente for pensar bem, você vê muito menos Lamborghini na rua do que Mercedes. Exatamente. 1,5 milhão, né? Imagina o IPVA disso. Então quase 2 milhões em 2 carros, né? 1,5 milhão em 2, não, 1.850.000 em 2 carros. 2 milhões. Quase 2 milhões em 2 carros. É muito dinheiro. Mas eu acho que para quem acredita, dele, ele trabalhou, para quem acredita, né, que realmente ou ele estava naquele fio da navalha, como a gente costuma dizer. Então acho que nada mais justo, ele sempre trabalhou, há 40 anos trabalhando, não acho mais do que justo verdadeiramente. Não foi nenhum filho ele que deu isso para ele, né? É lógico. Então, foi do próprio talento, do próprio trabalho. A casa vale 14 milhões, que é uma casa lindíssima que tem no Tamboré 2, né? E é um espetáculo. Tem elevador até na casa. Tem elevador. Além disso, ele tinha, eu não vou falar a quantia, né? Obviamente, da quantidade que ele tinha de montante na conta corrente. E quem administrava e nunca tirou R$1, tinha todas as senhas do banco, era a própria Lula Lacerda. Então começa-se a puxar o fio da meada, né?
ela tinha as contas, ela estava fazendo os pagamentos, fazia as transferências, ela fazia absolutamente tudo. Ela organizava também essa questão de bancária para ele. Mas, um desses carros era para ela, ele deixou de presente. Aí que vem o desdobramento da história. Ah, tá. Agora, então, peraí, deixa só um negócio. Tá. Eu já acho que eu tô começando a entender por que ela não é bem vista perante aos filhos. Porque é aí que a coisa ganhar começa. Um presente de mais de R$500 mil de R$1,5 milhão, porque se for a Lamborghini que ele deu para ela, então, se for outra, 350. Nesse documento, não, é o que a gente tá falando aqui, o dinheiro é dele, ele faz o que quiser. Nesse documento que eles estão comentando dentro da própria Rede Record, que alguns advogados, enfim, já foram colocados para transitar sobre isso, os 2 carros irão para Lula Certa. Os dois carros? Mas por quê? Os 2 estavam no nome dela? Não. Porque ele achou que ele deveria deixar. Ah, isso está no testamento? Você já está falando do testamento. Então conta inteiro pra gente. E aí é isso. Eu acho que é obviamente que as histórias vão para a família, lógico, os bens, enfim. Claro. Mas esse documento consta que os 2 carros irão para Lula Certa. O restante não, o restante vão para os filhos, enfim, e tal. Claro. Mas os carros ele vai deixar para Lula Certa. Gente, olha, são 5 filhos, que fosse só a casa, daria 3 milhões, quase 3 milhões para cada um. Fora o dinheiro do banco. Sim, com certeza. Fora alguns imóveis que ele comprou fora de São Paulo. Então, assim... No Rio, né? No Rio. Ele não tinha muitos imóveis, ele tinha imóveis caros e bons. Tá certo. Né? Então, assim, não era um cara que era para uso, não era para negócio. Isso. E agora eles vão... Ele vai deixar. Então, assim, isso pode dar uma reviravolta. Agora, eu acho muito justo também, né? De acordo com toda a situação, se a moça, ela participou, ela foi cuidadosa, estava gerindo a vida dele. Estava gerindo a vida dele, tinha acesso à conta bancária, fazia as movimentações que eram necessárias, foi para Miami, comprou as medicações, tentou trazer um aparelho. Foi lá fazer lá mesmo, medicação e o equipamento que ele precisaria. Para tentar salvar a vida do Marcelo, era porque ela era bancária, ela trabalhava em banco. E aí ela deixou o banco e foi morar em Miami. Ficou em Miami e que parece que foi aí que eles se conheceram. Eles não se conheceram nem aqui no Brasil, eles se conheceram em Miami. E agora a situação da Lu é uma situação bem... Tá difícil. Por quê? Porque enquanto ela esteve, durante todo esse período da terça-feira até o falecimento do Marcelo, quem custeou todas as histórias foi o próprio Geraldo Luiz, que bancou a alimentação, hospedagem para ela, mandou ela de volta, pagou a passagem, e enfim... Botou ela no avião. E ela, particularmente, ela ficou sem nada, porque ela estava desempregada, ela estava cuidando do Marcelo justamente para poder tentar salvá-lo, enfim, e eles pretendiam casar. Eles pretendiam, né? Isso todo mundo sabia, né? Era da vontade do Marcelo. Ele sempre deixou já tinha isso comentado muito isso claro no Record várias nos vezes, bastidores. né, Felipe? E assim, vamos também falar, o Marcelo Rezende, nos últimos tempos, era um dos apresentadores mais bem pagos da TV brasileira. Até porque... Da TV Record, né? Olha, da TV brasileira, porque a cifra dele é acima de R$300 mil. Então, poucos apresentadores, eles têm um salário equiparado a esse valor. Não é de hoje que ele está fazendo sucesso, é pelo menos de 2014 para frente. 2012 foi onde ele deu uma modificada, as pessoas falaram, pô, peraí, mas o que o Marcelo está fazendo? Isso é um jornal, não é um programa de humor. E aí ele acabou arrebentando, não é? Ele foi descobrindo, foi garimpando os talentos, e eu tive o privilégio de falar para ele, eu falei, olha, nem o melhor headhunter de RH teria conseguido conquistar tantos talentos da forma que você conseguiu. Porque ele foi descobrindo nas praças aquelas pessoas. Então, era o Bruno Peruca, era a Fabiola lá em cima, o Bate, a Capitão Nascimento. Ele foi fazendo um time e fazendo um elenco que poucas pessoas conseguem fazer. E que, na verdade, nada mais era para tirar o peso
do policial. Exatamente. Né? Porque para deixar um pouco mais leve, porque é um programa de uma duração muito grande e imagina você ficar vendo respiro, só aqueles casos. Daí ele colocou verdadeiramente tudo aquilo. Aliás, e lembrando que já é oficial, como vocês sabem, o Luiz Bate passa a ser o apresentador titular. Foi um pedido dele, o substituto do Marcelo Rezende. Foi um pedido dele? Foi um pedido dele. Ele chamou um dos bispos, um dos diretores lá dos bispos, na casa dele e disse o seguinte: olha, não peguem no pé do Bate. Ele é jovem, né, para o perfil do programa, enfim, mas deixem ele apresentar o programa. Porque ele é aí diz que ele teceu elogios absurdos pro Bate e falou que ele acreditava muito em que o Bate despontasse aí. Menino de ouro, menino de ouro, pra ele. Como o Marcelo Rezende, enfim, comandou aí o Cidade Alerta lindamente, né? É verdade. E tinha também um outro pedido dele, era você que ia falar então, que eu vou falando, a gente vai esquecendo, eu preciso olhar aqui. Mas eu não esqueço, porque eu fiquei curiosa de saber o que era isso. São dois pedidos profissionais ou pessoais? Não lembro. Um era pessoal, em relação a ele mesmo, e se acontecesse dele morrer, lembra disso? Eu acho que foi a questão do brinde. Que brinde? Tem alguma coisa, foi ele que pediu para brindar a história do... É mesmo? Isso foi ele que pediu? Foi ele que pediu para os filhos brindarem. Quer dizer, ele já vinha falando vinho, da morte dele, né? Então, você vê, ele já vinha falando... Aí todo mundo falava, ontem, né, quando eu falei do lance do documento, do testamento, todo mundo me ligou e falou assim, mas ele não pensava que ele ia morrer. Ele achava que ele sabe, então acho que ele não ia fazer testamento. Eu acho assim, que ele tinha certeza que ele iria ficar bom, mas de qualquer maneira, né, por via das dúvidas, ele também era um homem prático. Ele resolveu deixar as coisas arrumadinhas, mas assim, tipo uma possibilidade remota mesmo, né? Não vou deixar quem eu amo desamparado, mas que ele acreditava que ele iria ficar bom, ele acreditava mesmo. Lembrei que ele pediu, não sei se você pode me confirmar isso, o Thiago sabe, que ele teria pedido à direção da Record para não fazerem matéria antecipada sobre a morte dele. Porque tem muito isso de jornalismo, às vezes deixar matérias preparadas, quando as pessoas já estão num delicado momento de saúde, já estão assim no limite mesmo, né? Entre a vida e a morte. E ele pediu que isso não fosse feito, né? Isso eu ouvi dizer também. E obviamente eu acho que não foi feito. É verdade, realmente não isso foi não feito. Aconteceu. E na quarta-feira, que foi a última vez que a Lula Cerda viu ele falando, que foi a última vez que ele ouviu, que foi justamente o que você disse. Como você está linda, meu amor, e por onde você andava. Por onde você andava, ele perguntou mesmo. E que ela chegou no quarto, ela viu ele sedado, já tinha acabado, estava meio torpor, estava acordado, e ele disse o seguinte, como você está linda, aonde de você pijama, isso estava, não se conforma, aonde você estava, meu amor. Foi isso que ele disse para ela. E assim, o que eu ia falar? Olha, gente, eu não vou falar. Deixa que no momento oportuno as coisas aparecem, talvez a gente possa até mostrar para vocês um outro lado dessa história. Mas eu nem vou falar em relação a isso agora. Mas se daqui uns dias for possível, a gente não fala, a gente mostra, tá? Isso eu deixo prometido aqui para vocês, porque são coisas importantes, porque o pessoal pode falar, mas isso, ela pode estar falando isso, pode estar falando aquilo, o outro falando isso, o outro falando aquilo, mas existem provas, então no momento oportuno a gente pode até mostrar isso para vocês, já que vocês acompanham, né, essa história desde o primeiro capítulo, infelizmente. Uma história que não é de novela, de vida real, e por isso não teve final feliz, né? Essa é pessoal ou profissional, essa história que você está falando? É pessoal. Pessoal. E é muito pessoal sério. E é muito sério. Sério, É muito sério. Então, é isso. Infelizmente não teve um final feliz, né? A gente lamenta, entende, e é difícil, entendeu? Perder alguém que a gente gosta, alguém que a gente admira, é muito difícil. Eu tento imaginar que os filhos ainda estejam assimilando a porrada.
E como daqui a pouco Luciana, talvez mude, né, o enfoque. E como a Luciana, o Geraldo, são pessoas que não estavam naquela convivência familiar, então soam como forasteiros. Então eu ainda... Assim como eles veem, né, a mulher do pai como uma inimiga. Isso. Ficou assim, muito doido. Então eu ainda acho, primeiro porque são pessoas extremamente inteligentes, bem estudadas. Um, se não me engano, é jornalista, né? O Diego, que mora na Argentina. É redator da Caras lá. Exatamente. Então, o drama que ele passa hoje, outros tantos artistas na Argentina, no Brasil ou em qualquer parte do mundo já passaram. E ele, e claro, todos os filhos, a gente não pode cobrar da mais novinha, porque só tem 15 anos. Sim, é né? verdade, né? Mas são Marcelo. Inteligentes o suficientes para entender tudo o que de fato aconteceu. Mas ele tem uma das filhas também que enquanto o pai esteve doente, ela não veio visitá-lo, ela só veio realmente quando o pai já estava nas últimas, internado. É a da Alemanha, enfim. não é? Que é da orquestra. Eu acho que é acho que essa. sim, porque a da Holanda, a Patrícia, mesmo assim, na Holanda, longe? mesmo com 2 filhas, ela veio, tanto que ela estava no carro numa das idas dele para o tratamento espiritual. Aliás, falar no Diego, no filho, no sábado, ele colocou uma foto do Marcelo que ninguém nunca tinha visto na vida, que era o Marcelo jovem, ripongo. Você viu isso? Uma coisa assim, muito... Eu acho vi. que a gente tem a foto. Essa foto aí, esse é o Marcelo Rezende. Ele colocou, o Diego colocou, dizendo assim: Deus, te amo muito, meu pai. Ele que já tinha colocado aquela outra foto dele junto com o Marcelo, dizendo: meu pai, meu herói. Lembra? Na semana em que o Marcelo estava piorando demais no hospital. Aí no sábado, quando o pai morreu, ele postou essa foto dizendo: te amo muito, meu pai. Uma foto incrível do Marcelo, né? Vamos mostrar a foto, na verdade. Eu olhei e falei, nossa... Uma coisa meio Roberto Roberto Carlos, Silvio Santos, né? Uma coisa, não é? Isso meio, né? Como Jovem chama o Guarda, Tremendão, não é? Jovem Erasmo Tremendão, Carlos, verdade mesmo. Bem assim. Sorriso meio Silvio Santos, assim, ó, do lado da boca, o cabelo lembra do Roberto Carlos. O maior barato essa foto, foi muito legal. Se passasse despercebido, você nunca mataria. Não, é só se focando mesmo no rosto, é que você vê, né? O nariz de batata, aquela coisa não toda. Decifraria. Não decifraria realmente, viu? Olha, vou chamar para vocês um trecho da entrevista que ontem a gente colocou pequenininho, encerrando o nosso programa, e que o pessoal pediu para ver mais um pouco, porque foi aquele momento em que ele fala que não cai uma folha de uma árvore se Deus não quiser, né? Que tudo tem o comando divino. Esse programa, essa entrevista que ele deu pra gente, foi na época que eu trabalhava na Rede Record, fazia o Sônia e Você. E ele teve lá e deu uma entrevista que foi muito linda pra gente, que não dá pra passar na íntegra. É claro, a gente não tem tempo pra isso, mas nós separamos um trechinho que inclui essa fala que vocês gostaram tanto, da folha cair da árvore. Não cai sem a permissão de Deus. Vamos lá. Mas agora, lidar com a violência diária, ver esses números que você vê e tem consciência deles, fazem o que com você, Marcelo, homem? Olha, eu vou te contar uma história que eu contei outro dia e as pessoas se surpreendem. Meu pai era um homem muito pobre, minha mãe também. Sim. Ela era uma funcionária pública da aeronáutica. Meu pai era um dos já desempregados de um Brasil que hoje tem quase 10 milhões de desempregados. A partir daí, acontece uma questão. Meu pai fica desempregado, não consegue emprego, e consegue um emprego, primeiro como um inspetor, acabou como diretor do negócio, senão parece, coitadinho, não. Depois ele foi galgando o espaço dele. Mas naquela altura ele entra numa posição secundária e eu fui morar no serviço de assistência ao menor. Tipo FEBEM? Não, tipo não, a FEBEM da época. FEBEM da época. E eu fui criado lá dentro. Criado dos 6 anos de idade até os 14. Ok. Num local que quem é do Rio de Janeiro conhece bem, chamado Instituto Padre Severino, que é onde ocorrem as maiores rebeliões. Muito bem. Eu fiquei lá. Eu sempre brinco, eu conheço crime e vagabundo de berço. A partir dessa história, eu
eu sempre penso a vida da seguinte maneira. Hoje, graças a Deus, eu desfruto de algumas coisas, eu tenho uma posição que é boa, Deus quis que fosse assim, mas eu não esqueço das minhas raízes. Então, o meu sofrimento, há duas questões. Tenho eu no vídeo, que eu descarrego ali toda a minha revolta, e quem fala ali não é a minha boca nem o meu cérebro. Quem fala ali é o meu coração, que se sobrepõe a tudo. Eu sempre digo o seguinte, a viagem mais longa que o homem tem para fazer não é ir a Marte. Não. A viagem mais longa tem 30 centímetros. É você sair do cérebro e chegar no coração. É verdade. É uma viagem muito curta, mas que o homem tem muita dificuldade de fazer. Então, eu tento fazer essa viagem diariamente para eu poder falar com o meu coração. A partir dessa história, eu fico assim, eu saio, quando termino o programa, eu estou exaurido, eu estou muito cansado. Depois, eu penso assim, ora, se Deus me pôs aqui, é porque Ele quis me pôr aqui, né? Tem uma frase na Bíblia que eu acho muito importante, que eu sempre falo isso. Uma folha não cai de uma árvore sem a permissão de Deus. Exatamente. Então, se Deus quisesse que a minha folha fosse nessa árvore, ela está lá até a hora que Ele quiser, e não tem santo que tire dali, não tem ser humano que tire isso dali. Certo. Moral da história, eu fico ali, faço o programa, fico cansado, e eu tenho as minhas formas que eu chamo de drenar. Como é que é? As formas de drenar são as mais simples possíveis. Jura mesmo? Porque às vezes a gente termina esgotado e você vai esgotado para casa e volta esgotado no outro dia. Se você olhar eu fazendo o programa do bastidor, a sua vontade vai ser de me bater. Porque eu pareço uma guatirica na gaiola. É mesmo. Por enquanto o negócio está no ar, eu estou reclamando, brigando com um, reclamando com o outro. Acabou, mas na tentativa de melhorar. Acabou ali, eu já estou mais. E eu durante muito tempo, agora até nem tenho feito porque meu terapeuta está em outro lugar. Sim. Eu faço terapia pouco, porque eu não sou beijo, mas e tenho dois apoios que eu gosto muito, que eu me divirto. Eu adoro cozinhar. Ah, que barato. É o meu grande hobby. Eu tenho uma cozinha que se alguém entrar, eu cisco o cachorro. Eu digo, pega Rex. Sim. Ninguém pode entrar. E a outra coisa que eu gosto de fazer, e eu me divirto muito, é pena que eu não posso beber na mesma intensidade, eu adoro ler sobre vinho. Adoro. Não me pergunte por quê, mas eu até sei por quê. Ao você ler sobre isso, você faz uma viagem na história e uma viagem pelo mundo. Isso é verdade, não é? Tá aí, não é? E isso vem bater com a história do brinde que o Felipe estava contando pra gente, você não contou por inteiro. Foi um pedido dele que os filhos fizessem aquele brinde diante do caixão. Ele sempre dizia o seguinte, quando eu morrer eu quero uma garrafa de vinho perto do meu caixão. Aí tava não lá, adianta. Tava lá. Eu quero que as pessoas brindem a minha morte, eu quero que as pessoas festejem, eu não quero ver ninguém... Obviamente que é impossível isso, né? Não quero ver ninguém chorando, eu quero que brindem e que façam... Porque ele gostava muito de vinho, né? Ele era um sommelier, assim, conhecedor... Ele formou uma bela dupla com o Geraldo até nisso, né? Na história conhecedor do vinho, absurdo, realmente. Vocês repararam nessas... Desculpa, Sônia, mas nessas convicções... De quando é essa matéria? Pelo menos tem mais de 10 anos, não tem? Não, ela é de 2000 e... 14 de outubro de 2004, tá certo, tem 13 anos. 13 anos se passaram. Isso. O que ele falou pra você há 13 anos atrás... Continuava valendo, né? É o que mais a gente viu nos últimos tempos. A paixão dele pela cozinha, que ele, quando recebeu a Sabrina Sato, ou recebeu a Xuxa, Aí a gente tá vendo ele com o Geraldo e com a Fabiola. Depois... Na casa dele. Ele fala... E o Botino também, olha lá, que bárbaro. Fala. Ele fala da profissão, e a gente sabe que o Marcelo era desse jeito mesmo, um verdadeiro leão no estúdio. Perfeccionista, a produção com ele sempre pulou miudinho, e nem por isso deixava de amar o Marcelo. Né? Pois é. Então, tudo que ele falou pra você... A gente foi vendo porque antigamente você só podia falar numa entrevista. Com a rede social, você não só vê, mas também participa daqueles momentos. E o que a gente participou do vinho e das reuniões que ele fazia na casa dele, inúmeras vezes nos últimos tempos. Inúmeras vezes nos últimos tempos mesmo. Tem áudio, essas imagens aí bonitinhas, para depois a gente colocar um pouquinho?
Tá, depois a gente mostra pra vocês o que foi isso aí na casa do Marcelo, porque eles que depois que o pessoal descobriu que ele cozinhava e cozinhava bem, não teve mais sossego também, né? Todo mundo queria comer na casa dele. Eu vou comprar. Foi lá e comprou. Tanto que a primeira vez que ele foi fazer a segunda vez que eles foram lá pro interior de São Paulo, que inclusive a Lu está no carro, eles estão dirigindo a Lamborghini, que ele quis ir com a Lamborghini, entendi. né? Além disso também, ele comprou alguns imóveis, né? Deixou a casa dele no Tamboré, que vale 14 milhões. 14 milhões aquela casa. Era dele mesmo, não era alugada mesmo. 14 milhões. Peraí, o diretor tá falando uma coisa, que uma Lamborghini zero custa quanto? 1,5 milhão. Uau! E a Mercedes? Pergunta para Elias, quanto? Esse também entende tudo de carro, tudo. Mas uma média, vamos partir da Mercedes cima, mais simples também, mais ou menos na casa. Então isso o Felipe acertou, 350, tá na faixa. A Lamborghini, nossa, dá 3 Mercedes quase, que coisa louca. Se a gente for pensar bem, você vê muito menos Lamborghini na rua do que Mercedes. Exatamente. 1,5 milhão, né? Imagina o IPVA disso. Então quase 2 milhões em 2 carros, né? 1,5 milhão em dois, não, 1.850.000 em 2 carros. 2 milhões. Quase 2 milhões em 2 carros, é muito dinheiro. Mas eu acho que para quem acredita, é dele, ele trabalhou, tinha. Para quem acredita, né, que realmente ou ele estava naquele fio da navalha, como a gente costuma dizer. Então acho que nada mais justo, ele sempre trabalhou, há 40 anos trabalhando, não acho mais do que justo verdadeiramente. Não foi nenhum filho ele que deu isso para ele, né? É lógico. Então, foi do próprio talento, do próprio trabalho. A casa vale 14 milhões, que é uma casa lindíssima que tem no Tamboré 2, né? E é um espetáculo. Tem elevador até na casa. Tem elevador. Além disso, ele tinha, eu não vou falar a quantia, né? Obviamente, da quantidade que ele tinha de montante na conta corrente. E quem administrava e nunca tirou R$1, tinha todas as senhas do banco, era a própria Lu Lacerda. Então começa-se a puxar o fio da meada, né? Então, ela tinha as contas, ela estava fazendo os pagamentos, fazia as transferências, ela fazia absolutamente tudo. Ela organizava também essa questão de bancária para ele. Mas, um desses carros era para ela, ele deixou de presente. Aí que vem o desdobramento da história. Tá. Agora, então, peraí, deixa só um negócio. Eu já acho que eu tô começando a entender por que ela não é bem vista perante aos filhos. Porque é aí que a coisa ganhar um presente de mais de R$500 mil era sonho dele. Era sonho. Ele falou, eu quero comprar, eu vou comprar. Foi lá e comprou. Tanto que a primeira vez que ele foi fazer a segunda vez que eles foram lá pro interior de São Paulo, que inclusive a Lu está no carro, eles estão dirigindo a Lamborghini, que ele quis ir com a Lamborghini, entendi. né? Além disso também, ele comprou alguns imóveis, né? Deixou a casa dele no Tamboré, que vale 14 milhões. 14 milhões aquela casa. Era dele mesmo, não era alugada mesmo. 14 milhões. Peraí, o diretor tá falando uma coisa, que uma Lamborghini zero custa quanto? 1,5 milhão. Uau! E a Mercedes? Pergunta para Elias, quanto? Esse também entende tudo de carro, tudo. Mas uma média, vamos partir da Mercedes cima, mais simples também, mais ou menos na casa. Então isso o Felipe acertou, 350, tá na faixa. A Lamborghini, nossa, dá 3 Mercedes quase, que coisa louca. Se a gente for pensar bem, você vê muito menos Lamborghini na rua do que Mercedes. Exatamente. 1,5 milhão, né? Imagina o IPVA disso. Então quase 2 milhões em 2 carros, né? 1,5 milhão em 2, não,
1.850.000 em 2 carros. 2 milhões. Quase 2 milhões em 2 carros. É muito dinheiro. Mas eu acho que para quem acredita, é dele, ele trabalhou, para quem acredita, né, que realmente ou ele estava naquele fio da navalha, como a gente costuma dizer. Então acho que nada mais justo, ele sempre trabalhou, há 40 anos trabalhando, não acho mais do que justo verdadeiramente. Não foi nenhum filho ele que deu isso para ele, né? É lógico. Então, foi do próprio talento, do próprio trabalho. A casa vale 14 milhões, que é uma casa lindíssima, que tem no Tamboré 2, né? E é um hospital. Tem elevador até na casa. Tem elevador. Elevador. Além disso, ele tinha, eu não vou falar a quantia, né? Obviamente, da quantidade que ele tinha de montante na conta corrente. E quem administrava e nunca tirou R$1, tinha todas as senhas do banco, era a própria Lula Serra. Então começa-se a puxar o fio da meada, então, né? Ela tinha as contas, ela estava fazendo os pagamentos, fazia as transferências, ela fazia absolutamente tudo. Ela organizava também essa questão de bancária para ele. Mas, um desses carros era para ela, ele deixou de presente. Aí que vem o desdobramento da história. Tá. Agora, então, peraí, deixa só um negócio. Eu já acho que eu tô começando a entender por que ela não é bem vista perante aos filhos. Porque é aí que a coisa ganhar um presente demais numa posição secundária, e eu fui morar no serviço de assistência ao menor. Tipo FEBEM? A FEBEM da época. FEBEM da época. E eu fui criado lá dentro. Sim. Criado dos 6 anos de idade até os 14. Ok. Incrível. Num local que quem é do Rio de Janeiro conhece bem, chamado Instituto Padre Severino, que é onde ocorrem as maiores rebeliões. Muito bem. Eu fiquei lá. Eu sempre brinco, eu conheço o crime e o vagabundo de berço. A partir dessa história, eu sempre penso a vida da seguinte maneira. Hoje, graças a Deus, eu desfruto de algumas coisas, eu tenho uma posição que é boa, Deus quis que fosse assim, mas eu não esqueço das minhas raízes. Então o meu sofrimento, há duas questões. Tenho eu no vídeo, que eu descarrego ali toda a minha revolta, e quem fala ali não é a minha boca nem o meu cérebro. Quem fala ali é o meu coração, que se sobrepõe a tudo. Eu sempre digo o seguinte, a viagem mais longa que o homem tem para fazer não é ir a Marte. Não. A viagem mais longa tem 30 centímetros. É você sair do cérebro e chegar no coração. É uma viagem muito curta, mas que o homem tem muita dificuldade de fazer. Então, eu tento fazer essa viagem diariamente para eu poder falar com o meu coração. A partir dessa história, eu fico assim. Eu saio, quando termina o programa, eu estou exaurido. Eu estou muito cansado. Depois, eu penso assim, ora, se Deus me pôs aqui, é porque Ele quis me pôr aqui, né? Tem uma frase na Bíblia que eu acho muito importante, que eu sempre falo isso. Uma folha não cai de uma árvore sem a permissão de Deus. Exatamente. Então, se Deus quisesse que a minha folha fosse nessa árvore, ela está lá até a hora que Ele quiser, e não tem santo que tire dali, não tem ser humano que tire isso dali. Certo. Moral da história, eu fico ali, faço o programa, fico cansado, e eu tenho as minhas formas que eu chamo de drenar. Como é que é? As formas de drenar são as mais simples possíveis. Jura mesmo? Porque às vezes a gente termina esgotado e você vai esgotado para casa e volta esgotado no outro dia. Se você olhar eu fazendo o programa do bastidor, a sua vontade vai ser de me bater. Porque eu pareço uma jaguatirica na gaiola. É mesmo. Por enquanto o negócio está no ar, eu estou reclamando, brigando com um, reclamando com o outro. Acabou, mas na tentativa de melhorar. Acabou ali, eu já estou mais. E eu durante muito tempo, agora até nem tenho feito porque meu terapeuta está em outro lugar. Sim. Eu faço terapia pouco, porque eu não sou bem, mas e tenho 2 apoios que eu gosto muito, que eu me divirto. Eu adoro cozinhar. Ah, que bacana. É o meu grande hobby. Eu tenho uma coisa sem muita dificuldade de fazer. Então, eu tento fazer essa viagem diariamente para eu poder falar com o meu coração. A partir dessa história, eu fico assim. Eu saio, quando termina o programa, eu estou exaurido. Eu estou muito cansado. Depois, eu penso assim, ora, se Deus me pôs aqui, é porque Ele quis me pôr aqui, né? Tem uma frase
Tem uma frase na Bíblia que eu acho muito importante, que eu sempre falo isso. Uma folha não cai de uma árvore sem a permissão de Deus. Exatamente. Então, se Deus quisesse que a minha folha fosse nessa árvore, ela está lá até a hora que Ele quiser, e não tem santo que tire dali, não tem ser humano que tire isso dali. Certo. Moral da história, eu fico ali, faço o programa, fico cansado, e eu tenho as minhas formas que eu chamo de drenar. Como é que é? As formas de drenar são as mais simples possíveis. Jura mesmo? Porque às vezes a gente termina esgotado e você vai esgotar para casa e volta esgotado no outro dia. Se você olhar eu fazendo o programa do bastidor, a sua vontade vai ser de me bater. Porque eu pareço uma guatirica na gaiola. É mesmo. Por enquanto o negócio está no ar, eu estou reclamando, brigando com um, reclamando com o outro. Acabou, mas na tentativa de melhorar. Claro. Acabou ali, eu já estou mais. E eu durante muito tempo, agora até nem tenho feito porque meu terapeuta está em outro lugar. Sim. Aí eu faço terapia um pouco, porque eu não sou beijo, mas bom. E tenho dois apoios que eu gosto muito, que eu me divirto. Eu adoro cozinhar. Ah, que barato. É o meu grande hobby. Eu tenho uma cozinha que se alguém entrar, eu cisco o cachorro. Eu digo, pega Rex. Sim. Ninguém pode entrar. E a outra coisa que eu gosto de fazer, e eu me divirto muito, é pena que eu não posso beber na mesma intensidade. Sim. Eu adoro ler sobre vinho. Adoro. Não me pergunte por quê, mas eu até sei por quê. Ao você ler sobre isso, você faz uma viagem na história e uma viagem pelo mundo. Isso é verdade, não é? Tá aí, não é? E isso vem bater com a história do brinde que o Felipe estava contando pra gente, se não contou por inteiro. Foi um pedido dele que os filhos fizessem aquele brinde diante do caixão. Ele sempre dizia o seguinte: quando eu morrer, eu quero uma garrafa de vinho perto do meu caixão. Aí tava lá. Não adianta. Tava lá. Eu quero que as pessoas brindem a minha morte, eu quero que as pessoas festejem, eu não quero ver ninguém. Obviamente que é impossível isso, né? Não quero ver ninguém chorando, eu quero que brindem e que façam, porque ele gostava muito de vinho, né? Ele era um sommelier, assim, conhecedor. Ele formou uma bela dupla com o Geraldo até nisso, né? Na história conhecedor do vinho, absurdo, realmente. Né? Vocês repararam nessas, desculpa, Sônia, mas nessas convicções, de quando é essa matéria? Pelo menos tem mais de 10 anos, não tem? Não, ela é de 2000 e... 14 de outubro de 2004, tá certo. Tem tudo o que de fato aconteceu. Mas ele tem uma das filhas também que enquanto o pai esteve doente, ela não veio visitá-lo, ela só veio realmente quando o pai já estava nas últimas, internado. É a da Alemanha, enfim. Não é? Que é da orquestra. Eu acho que é essa. Acho que sim, porque a da Holanda, a Patrícia, mesmo assim, na Holanda, mesmo com 2 filhas, ela veio, tanto que ela estava no carro, numa das idas dele, para o tratamento espiritual. Aliás, falar no Diego, no filho, no sábado, ele colocou uma foto do Marcelo que ninguém nunca tinha visto na vida, que era o Marcelo jovem, ripongo. Você viu isso? Uma coisa assim, muito... Acho que a gente tem a foto. Essa foto aí. Esse é o Marcelo Rezende. Ele colocou, o Diego colocou, dizendo assim: Deus, te amo muito, meu pai. Ele que já tinha colocado aquela outra foto dele junto com o Marcelo, dizendo meu pai, meu herói. Lembra? Na semana em que o Marcelo estava piorando demais no hospital. Aí no sábado, quando o pai morreu, ele postou essa foto dizendo: te amo muito, meu pai. Uma foto incrível do Marcelo, né? Vamos mostrar a foto, na verdade. Eu olhei e falei, nossa... Uma coisa meio Roberto Carlos, Silvio Santos, né? Uma coisa, não é? Isso meio, né? Como Jovem Guarda, não é? Jovem Guarda, Tremendão, Carlos, verdade mesmo. Bem assim. Sorriso meio Silvio Santos, assim, ó, do lado da boca, o cabelo lembra do Roberto Carlos. É barato essa foto, foi muito legal. Se passasse despercebido, você nunca mataria. Não, é só se focando mesmo no rosto, é que você vê, né? O nariz de batata, aquela coisa não toda. Decifraria. Não decifraria realmente, viu? Olha, vou chamar para vocês um trecho da entrevista que ontem a gente colocou pequenininho, encerrando o nosso programa, e que o pessoal pediu para ver mais um pouco, porque foi aquele momento em que ele fala que não cai uma folha de uma árvore se Deus não quiser, né?
que tudo tem o comando divino. Esse programa, essa entrevista que ele deu pra gente, foi na época que eu trabalhava na Rede Record, fazia o Sônia e Você. E ele teve lá e deu uma entrevista que foi muito linda pra gente, que não dá pra passar na íntegra. É claro, a gente não tem tempo pra isso, mas nós separamos um trechinho que inclui essa fala que vocês gostaram tanto, da folha cair da árvore, não cai sem a permissão de Deus. Vamos lá. Mas agora, lidar com a violência diária, ver esses números que você vê e tem consciência deles, fazem o que com você, Marcelo, homem? Olha, eu vou te contar uma história que eu contei outro dia. E as pessoas se surpreendem. Meu pai era um homem muito pobre, minha mãe também. Sim. Ela era uma funcionária pública da aeronáutica. Meu pai era um dos já desempregados de um Brasil que hoje tem quase 10 milhões. 1,5 milhão. Uau. E a Mercedes? Pergunta para Elias, quanto? Esse também entende tudo de carro, tudo. Mas uma média, vamos partir da Mercedes cima, mais simples também, mais ou menos na casa. Então isso o Felipe acertou, 350, tá na faixa. A Lamborghini, nossa, dá 3 Mercedes quase, que coisa louca. Se a gente for pensar bem, você vê muito menos Lamborghini na rua do que Mercedes. Exatamente. 1,5 milhão, né? Imagina o IPVA disso. Então quase 2 milhões em 2 carros, né? 1,5 milhão em 2, não, 1.850.000 em 2 carros. 2 milhões. Quase 2 milhões em 2 carros, é muito dinheiro. Mas eu acho que para quem acredita, é dele, ele trabalhou, ele tinha. Para quem acredita, né, que realmente ou ele estava naquele fio da navalha, como a gente costuma dizer. Então acho que nada mais justo, ele sempre trabalhou, há 40 anos trabalhando, não acho mais do que justo verdadeiramente. Não foi nenhum filho ele que deu isso para ele, né? É lógico. Então, foi do próprio talento, do próprio trabalho. A casa vale 14 milhões, que é uma casa lindíssima, que tem no Tamboré 2, né? E é um espetáculo. Tem elevador até na casa. Tem elevador. Além disso, ele tinha, eu não vou falar a quantia, né? Obviamente, da quantidade que ele tinha de montante na conta corrente. E quem administrava e nunca tirou R$1, tinha todas as senhas do banco, era a própria Lula Serra. Então começa-se a puxar o fio da meada, né? Então, ela tinha as contas, ela estava fazendo os pagamentos, fazia as transferências, ela fazia absolutamente tudo. Ela organizava também essa questão de bancária para ele. Mas, um desses carros era para ela, ele deixou de presente. Aí que vem o desdobramento da história. Agora, então, peraí, deixa só um negócio. Eu já acho que eu tô começando a entender por que ela não é bem vista perante aos filhos. Porque é aí que a coisa ganhar um presente de mais de R$500 milhão de 1,5 milhão de reais, porque se for a Lamborghini que ele deu para ela, então, se for outra, 350. Nesse documento, não, é o que a gente tá falando aqui, o dinheiro é dele, ele faz o que quiser. Nesse documento que estão comentando dentro da própria Rede Record, que alguns advogados, enfim, já foram colocados para transitar sobre isso, os 2 carros irão para Lula Certa. Os dois carros? Mas por quê? Os 2 estavam no nome dela? Não. Porque ele achou que ele deveria deixar. Isso está no testamento? Você já está falando do testamento. Então conta inteiro para gente. E aí é isso.